Pergunta sincera para abrir o jogo. Porque tem negócio de duas pessoas que parece multinacional, enquanto empresas com 200 pessoas no crachá parece que tá toda no improviso. Não é só verba, é direção. E na prática, começa antes do produto, começa na primeira impressão. Em menos de 50 milissegundos, o visitante forma um julgamento estético e de credibilidade sobre o seu site, influenciado muitas vezes pela simplicidade visual e familiaridade do layout. Isso foi testado em um laboratório, com tempos de exposição de 50 milissegundos, 500 milissegundos e 1000 milissegundos. E o efeito aparece já no primeiro piscar dos olhos. Essa pegada inicial, se bem trabalhada, faz uma empresa pequena parecer grande. E, mais importante, faz o cliente sentir que entrou em um lugar sério. E o que eu falo aqui não é do meu conhecimento isolado, mas sim de um estudo do Google Research sobre o papel da complexidade visual e prototipagem. Aqui na descrição desse vídeo completo do YouTube vou deixar o link para você ver esse estudo da Inter. Caso você esteja vendo no corte, vá lá no YouTube, vai estar lá o conteúdo, um linkzinho bonito para você clicar e aproveitar. Vamos dar corpo a isso com dados de quem mede resultado de verdade. Uma empresa chamada McKinsey acompanhou 300 empresas por 5 anos, mapeou mais de 100 mil ações de design e milhões de pontos de dados financeiros, e encontrou um padrão robusto. As companhias no grupo de liderança em práticas de design cresceram a sua receita em cerca de 32 pontos percentuais acima dos pares e aumentando o retorno total aos acionistas em 56 pontos no mesmo período. Na prática, entregaram até o dobro de crescimento dos concorrentes. E eu preciso ser realista com vocês. Isso não é sorte. As empresas líderes tratam design com responsabilidade executiva, unem físico, digital e serviço, medem o impacto com rigor e fazem incrementos de melhorias como rotina. E tem mais. O Design Management Institute montou um índice de empresas orientadas por design e, ao longo de 10 anos, esse portfólio rendeu 2,11 vezes o SP500. Sim, 211%. Você não precisa gostar do design para gostar desses números. Quem é que não quer crescer mais de 200%, né? O link completo aqui na descrição do YouTube, no vídeo completo. Se você estiver vendo essa parte no corte, vai lá no canal e pega o link. E quando a conversa vira experiência do cliente, a correlação com o crescimento fica ainda mais explícita. A Forrester tem repetido isso em diferentes frentes. Organizações obcecadas pelo cliente reportam um aumento de 41%, mas aí 49% de crescimento de lucro e uma maior retenção de cerca de 51% do que as que não são. Traduzindo, experiência não é mimo, é motor de lucros ou perdas. Agora, pegando esses insights, um pouco desse conhecimento, e trazendo para o lado do e-commerce. Sabe aonde muito dinheiro evapora em um e-commerce no geral? No checkout. O Baymard Institute audita centenas de sites e mostra, ano após ano, que, em média, a maioria dos sites tem cerca de 32 melhorias acionáveis e pode recuperar 35% de conversão só consertando a experiência de finalização. Às vezes é campo demais, cópia confusa, feedback falho, estados de erros invisíveis. Isso é uma receita que existe, receita money, mas aí fica preso nesse atrito. Existem alguns cases de software que são provas vivas do impacto do design. O Slack, aquele software de mensagens internas que algumas empresas usam, quando percebeu que seu símbolo original falhava em consistência e escala, trabalhou com a Pentagram para criar um sistema modular de identidade, de modo a reduzir a paleta e garantir legibilidade em qualquer tamanho, mídia e fundo. O objetivo declarado era coesão e flexibilidade e não só estética. Resultado, a percepção de ordem e maturidade aumentou com relação ao Slack. Parece detalhe, né? Mas é um detalhe que comunica empresa grande. A MailChimp fez um movimento parecido quando deixou de ser só um disparador de e-mails e virou uma plataforma de marketing basicamente completa. Ela se juntou a Collins e evoluiu em identidade, tipografia, paleta, diretrizes de ilustração e fotografia, mantendo o humor estranho que a marca sempre teve, porém com um acabamento de plataforma global.
Crescer sem virar genérico, esse foi o jogo que eles entraram. Aqui no Brasil, Nubank atingiu 100 milhões de clientes na América Latina e comunica isso reforçando a simplicidade, o NPS alto e ganhos de eficiência para o usuário. Repare na narrativa: menos fila, menos tarifa, app claro, microcopy humanizado. Produto e discursos alinharam na percepção de grandeza e impacto prático. Um case no setor público é o do governo lá do Reino Unido, que virou referência mundial quando ganhou o Design do Ano em 2013. Não por gracinhas visuais, mas por serviços que realmente resolvem problemas. Ainda sobre o site do Reino Unido, por trás daquilo existem princípios claros que foram estruturados e definidos, onde qualquer organização no mundo pode pegar de referência e construir a sua própria. Por exemplo, um dos princípios é começar pela necessidade das pessoas que acessam o site. Segundo princípio, simplicidade, de modo a reduzir a quantidade de ações necessárias para aquele usuário resolver o problema dele. Terceiro, projetar com dados. Quarto, aperfeiçoar sempre. Quinto, incluir todas as pessoas que fazem uso. Sexto, entender contexto. Sétimo, construir serviços, não só sites. Oitavo, ser consistente sem ser uniforme. E por fim, trabalhar de forma aberta. Esses princípios do governo do Reino Unido ajudam demais a construir outros sistemas espalhados aí pelo mundo. São uma ótima referência. E reforçando, coerência de processo se traduz em confiança. E confiança engorda a percepção de tamanho. Ok, números e cases na mesa. Como é que você aplica isso então? Digamos hoje ou amanhã, na prática, com foco em UX, UI, seja no produto ou no serviço. Podemos aplicar em um site, por exemplo, organizando essas ações em 3 blocos e um método. Bloco 1, UX. A primeira dobra de qualquer site tem que dizer o que você faz, para quem e qual o próximo passo. Use padrões familiares e modelos mentais. Nosso cérebro adora coisas familiares para ele. É o famoso "parece que eu já vi, então é confiável". Sobre isso, você pode encontrar mais informações naquele estudo da Google Research que eu comentei mais cedo. Um outro passo é desenhe e teste fluxos críticos. Cadastro, busca, orçamento, compra, suporte. Se você vende online com sua própria loja, o checklist da Beimari é a sua bíblia. Corte campos, mostre o progresso, valide em linha, deixe claro o que acontece depois do pagamento. E realize testes quinzenais, com algumas hipóteses bem formatadas, com 5 a 7 usuários por fluxo, que é o suficiente para achar 80% dos problemas óbvios. E se você ainda não sabe como formular hipóteses adequadas, você não precisa ser nenhum teórico acadêmico. Vê lá o meu vídeo completo, você vai encontrar tudo o que você precisa. E ainda mais, obviamente, você pode pesquisar por mais informações para complementar o conhecimento que você achar necessário. Vou deixar o cardzinho aqui no YouTube para você acessar mais rapidamente depois. Bloco 2. Usem interface ou interface do usuário. Aqui é artesanato com régua. Estabeleça uma hierarquia tipográfica para títulos, subtítulos, cor. Defina tokens de cor e de espaçamento. Garanta contraste AA ou AAA nos textos essenciais. Padronize estados de componentes. Normal, sobre quando tiver o mouse por cima, focado, erro ou carregando. Sei que aqui é uma parte mais técnica e talvez não seja muito o que você está acostumado a se envolver, mas é importante que você tenha uma noção de como funciona as coisas no design de interface, ok? Bom, e se você quiser um atalho confiável de como entender o padrão ideal, o Material Design do Google tem diretrizes bem maduras sobre esses componentes. Grid responsível, espaçamentos baseados em regras específicas bem estabelecidas no mercado, entre outras regras excelentes para uma usabilidade topo de linha. E por que isso importa? Porque consistência visual reduz o custo cognitivo dos nossos cérebros. Caso você não saiba, tudo que a gente observa visualmente requer do nosso cérebro custo energético para poder processar aquela informação. Quanto mais familiar for aquela estrutura visual, mais tranquilo vai ser para a nossa mente pegar essa informação, processar e reduzir o custo dela a longo prazo, porque já vai ter aprendido a lidar com aquilo, gerando uma sensação de familiaridade e rápida compreensão de como usar aquele site, sistema ou aplicativo. E isso acelera as decisões. E decisões mais rápidas tendem a aumentar a receita em qualquer solução digital que venda algo. Vamos para o bloco 3. Evidências de valor dentro da experiência. Tente trocar depoimentos
por sinais verificáveis. Uma prova social ao lado de CTAs, pequenos textos que antecipam dúvidas e fricções, métricas de desempenho de serviços visíveis quando cabe, exemplo, tempo médio de resposta, 2 horas. Prazo de entrega, 3 dias. E limpe o caminho para o sim. Menos passos na jornada, menos campos para serem preenchidos, menos surpresas que atrapalham. Quando você junta um Exódio com uma interface coerente, o site, o app ou o sistema parece grande, porque ele se comporta como grande. Ele é pensado para facilitar a jornada das pessoas. E o método que amarra tudo isso é o Design Thinking, que, se bem aplicado ao ciclo de produto, sem romantizações de post-its, usando a empatia ou descoberta, a definição, a ideação, o protótipo e teste, se tornam ritos cadenciados, conectados a métricas de negócios como a ativação, conversão, retenção e NPS. Se você não conhece nada sobre Design Thinking, vai ter outro vídeo aqui no vídeo completo. Vou deixar o cardzinho para você acessar e entender o que é essa metodologia, essa quase filosofia que muita gente integra nas suas vidas na área de tecnologia. E você pode também trazer para sua vida, independente se você é de design ou da área de tecnologia. Isso é uma metodologia aplicar para qualquer coisa em nossas vidas e é muito boa. Vale a pena observar e entender como funciona na prática. Voltando para McKinsey, eles mostram que quando o design entra na governança e se mede com o resto do negócio, o crescimento acompanha a evolução. Some isso ao que a Forrester conecta sobre ter obsessão pelo cliente, focando em sua experiência, influenciando diretamente no crescimento, lucro e retenção deles acima da média. E para a gente não ficar muito no abstrato ou na teoria, vou tentar adaptar os dados e cenários conectando aqui 3 perfis de empresas diferentes: o micro pequeno, o médio e a empresa de grande porte. Obviamente, se você não tiver um designer ou uma equipe de design com foco em UX, UI, produto, vai ser difícil para você implementar algumas coisas aqui. Mas não é impossível de você aplicar o que eu vou sugerir, ok? Se você é micro ou pequeno empresário e possui um site ou uma loja própria online, em 30 dias, foque em clareza e conversão. Na semana 1, na primeira dobra, foque aí em deixar ela cristalina, CTA único, uma prova social real. Na semana 2, trabalhe o checkout simplificado e contato com um formulário minimalista. Tenta pegar só o nome, e-mail e objetivo dessa pessoa, com confirmação automática e prazo de resposta prometido. Pode trocar o e-mail por telefone. Semana 3, um mini design system ou guia de estilo, com tipografia, paleta de cores enxuta, grid e até 3 componentes essenciais que você vê muito no seu site ou no seu sistema: botão, campo ou card. Você pode usar o Material Design do Google como base para criar as suas versões e a serem aplicadas aí em seu site ou loja, desde que mantenha-se a consistência visual da sua identidade visual. E se você não tem uma identidade visual, tente contratar um designer ou mesmo tente você mesmo fazer a sua própria marca e estabelecer os guias de estilo base para toda a identidade do seu site. Isso vai facilitar muito lidar com a dinâmica da sugestão que eu estou falando aqui e também de replicar isso para todos os seus canais de comunicação. Uma marca consistente é uma marca que parece ser grande e uma marca que parece ter mais maturidade que todas as outras marcas que não fazem isso. E na quarta e última semana, faça teste rápido com 5 pessoas ou clientes que compraram o serviço ou produto de você, para, através do feedback deles, gerar uma lista de até 10 melhorias no seu site ou loja. Também defina uma meta numérica realista ou base, como, por exemplo, subir a taxa de contato e ou reduzir dúvidas antes de converter algum produto ou serviço ou realizar o envio de algum produto que você esteja vendendo. Se você é uma empresa de médio porte, em 90 dias, faça uma auditoria de 3 a 5 fluxos críticos. Gere uma fila de melhorias priorizada por impacto e esforço, considerando que você tenha um designer ou desenvolvedor aí para lhe ajudar isso, ok? Caso você não tenha um design system ou um guia de estilo, solicite ao seu time uma primeira versão desse design system ou do guia de estilo com tokens, 20 a 30 componentes e estados de comportamento de cada componente. Mas, obviamente, veja se faz sentido para o seu contexto solicitar essa quantidade de componentes. Se você não for um negócio muito bem estruturado do ponto de vista tecnológico, de site e sistema, talvez não faça tanto sentido criar esse esforço agora
até que você tenha um site ou um sistema mais robusto e adequado para poder fazer esse investimento, ok? Uma outra coisa que você pode fazer também é alinhar os padrões de textos e tom de voz de todos os funis que você vem trabalhando junto com o marketing da sua empresa. Tente rodar ciclos quinzenais de testing para publicação, para medição dos impactos das melhorias que você detectou e aplicou ali no seu site ou sistema. Também tente acompanhar as conversões por etapas. Além disso, observe o CSAT e o tempo de resposta. Afinal, o que não é medido não tem escala. Se você tem um e-commerce, use o BEIMAR do Instituto como referência. Se você é grande, gere a governança da experiência do cliente e do usuário como disciplina. Com um time de operações de design, construa guidelines vivas. Pense na acessibilidade como requisito. Gere documentações de faça, não faça. Implemente métricas de UX na mesma tela do pipeline de vendas. Considere também implementar métricas de documentação para incentivar o time a sempre estar mantendo esse documento em dia e vivo. Aponte objetivos de ativação, time to value, retenção e o custo do não em backlog. Busque educar squads com princípios de design, aos moldes praticado ali pelo governo do Reino Unido, conversando com as necessidades do usuário, focando em que eles façam menos esforço para concluir suas ações, desenhe soluções com dados, buscar ser consistente, etc. Porque isso cria escala com qualidade, além de reforçar a maturidade de design no ambiente. E se você quer um norte cultural, a obsessão pelo cliente da Forrester não é slogan, é arquitetura organizacional. E por que isso faz você parecer maior? Porque consistência, mais clareza, mais evidências dão sensação de estrutura. A Slack ficou maior quando organizou o seu sistema visual. A MailChimp ficou maior quando assumiu a sua voz sem se preocupar com concorrência. A Nubank pareceu grande muito antes de ser gigante, porque entregou fluidez onde o mercado empurrava a dor. O governo do Reino Unido pareceu sério quando fez o que todo mundo diz que faz e quase ninguém realmente faz. Começar pelas pessoas. Não tem truque aqui, é puramente disciplina. E se você chegou até aqui esperando uma fórmula secreta, aqui vai a resposta mais honesta que eu posso lhe dar. Pare de inventar, onde o cérebro humano parece reconhecer padrões. Escolha o familiar como base e inove o que muda o jogo. Entenda e reaproveite o que é padrão e brilhe no que é diferencial. Isso é uma das formas de se posicionar grande do jeito certo. E agora é a sua vez. Olha para o seu negócio e escolhe um ponto para mexer primeiro. Se for a experiência do usuário, olhe a primeira dobra ali da página do seu site. Se for interface, observe os componentes e um contraste, ou o fluxo do checkout ou orçamento, como está comunicado a estrutura dele. E se você for um e-commerce, sempre lembre do BEIMAR Institute. Existe muito mais conhecimento que o que eu apenas estou trazendo aqui. Tudo isso é apenas tocar a superfície. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo onde você vai mexer primeiro. E se quiser o checklist do que eu comentei até aqui, comenta aí embaixo, parecer maior. E em breve eu vou estar liberando, mas vou aguardar para ver a lista de interesse. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve e manda para quem está montando uma empresa agora. Ou manda para aquele colega que está à frente de uma empresa grande e está meio sobrecarregado e perdido sobre onde focar. Porque a melhor parte de parecer grande é quando, no processo, você finalmente começa a ser. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.